James Rodrigues é o novo reforço do Minnesota United. Ano de Copa do Mundo, a gente já está em fevereiro de 2026. Em ano de Copa, o James, que é o grande nome da seleção colombiana, vai jogar no Minnesota United. Eu vou comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Só antes de destacar, eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou comentar sobre esse reforço do Minnesota United, né, o James Rodrigues, reforço muito midiático. E no outro canal, eu trouxe a análise da vitória do Leeds por 3-1 sobre o Nottingham Forest, tá bom? Eu trago um vídeo todo dia, pô. Todo dia tem vídeo novo, né? Então, ó, tô fazendo esse vídeo basicamente 10 e 8 da manhã desse sábado. O que isso significa? Nada, nada. Eu trago um vídeo novo todo dia. Então eu já peço que você me siga e curta aí o vídeo. Eu separei aqui a cartinha do James Rodrigues, é um cara muito conhecido, então a gente sabe que ele jogou no Real Madrid, a gente sabe que ele jogou no Porto, sabe que é destaque da seleção colombiana já há muito tempo, auge ali 2014, beleza. Mas aqui a gente vai ver detalhadamente tudo do James Rodrigues, até agora ele chegar nesse time do Minnesota United. Já queria destacar que eu dei uma pesquisada a mais para entender quais os grandes nomes que tem nesse time do Minnesota United, e o grande nome que tem nesse time é ninguém. Então o James chega para ser o grande nome desse time do Minnesota United. Caras um pouquinho mais conhecidos e protagonistas nesse time é o Joaquim Pereira, ex-Rosário Central, argentino, e tem o Yeboah, centroavante italiano, mas que não tem lá grande destaque também. No geral, eu conheço o Joaquim Pereira por causa do FIFA e o Yeboah porque eu aposto, eu tenho um canal de apostas inclusive que é o Berg Tips, para quem quiser. Eu tenho um grupo grátis que eu sempre mando 3 apostas por dia, já fica essa sugestão, e quem quiser pode acessar. E o Yeboah quase sempre fazia gol, né? Então, analisando aí, ó, para quem aposta, o Yeboah mete bastante gol no Minnesota. Enfim, e o James chega para ser o grande nome desse time. Tá bom? Eu separei a cartinha aqui de toda a carreira do James pra gente conseguir analisar, beleza? Ele começou no Envigado em 2007, um Envigado que hoje tá na elite colombiana, mas sempre sendo uma equipe da parte de baixo da tabela, sem nem se foi rebaixado nessa última edição do colombiano. E o James tinha começado lá. Ele vai pro Banfield, um time de patamar mediano da Argentina hoje em dia. Isso daqui é em 2009, então eu não me lembro como que era o Banfield nessa época. Mas hoje em dia é um time de patamar mediano. E aí ele vai pro Porto já em 2010, cara. 7 milhões de euros em 2010 era bastante coisa. E ele vai pro Porto. Ele passa pelo Mônaco por 45 milhões de euros já. Isso na metade de 2013. Antes da Copa do Mundo ele já estava tão valorizado assim. Eu não me lembrava disso, cara. Eu achava que ele tinha sido uma grande surpresa na Copa. Mas ele já tinha sido vendido por um valor tão alto, que hoje em dia já é muito alto. Imagina isso em 2013, já era um valor muito alto onde ele foi pro Mônaco, né? Caraca, eu não me lembrava disso. Aí na Copa de 2014 ele arregaça, joga pra caramba, tem gol antológico contra o Uruguai, já em oitavas de final de Copa do Mundo, faz um jogaço contra o Japão. No geral foi um dos grandes destaques da Copa, onde acabou sendo eliminado pelo Brasil, né? Nas quartas de final. E aí depois veio o 7-1. Enfim, e aí ele se destaca na Copa. E pouco tempo depois, logo depois da Copa do Mundo, ele vai para o Real Madrid por 75 milhões de euros. E no Real é meio frustrante, muitos altos e baixos, momentos mágicos, momentos horríveis, mas de fato muito irregular. Ele tem um empréstimo em 2017 para o Bayern de Munique por 13 milhões de euros esse empréstimo. Também oscilando, momentos bons, momentos ruins. Muito parecido com o que foi a passagem do Coutinho no Bayern de Munique, altos e baixos. O James foi a mesma coisa. Por sinal, o Coutinho foi o novo James Rodrigues no Bayern de Munique, né? Fica essa análise. E aí, na metade para a reta final do ano de 2020, ele vai para o Everton. Eu lembro muito bem nesse Everton, que era treinado pelo Carlo Ancelotti. O James jogou demais nesse início de Premier League pelo Everton. O Richarlison jogou demais nesse início de Premier League pelo Everton. Um Everton que estava brigando por título nesse início de temporada, mas depois foi voltando ao patamar normal. Tanto é que logo depois disso o Ancelotti ele sai do Everton e vai para o Real Madrid, né? Enfim, mas no Everton ele foi muito bem, parecia que dá a volta por cima. Jogando por clube, por seleção ele sempre foi muito bem, né? Na Colômbia ele sempre é um grande destaque. Mas por clube, acho que o auge dele em clube, cara. Porque, ó, no Porto eu não assisti.
No Mônaco eu não assisti. No Real ele oscilou. No Banfield, logicamente, já anteriormente não assisti. No Envigado também não. No Bayern de Munique ele oscilou bastante. No Everton, eu acho que foi no Everton o auge dele, cara. Por clube eu acho que foi no Everton. Que eu assisti foi, né? Antes de 2014 eu não assisti nada do Rames. Então, eu acho que foi no Everton. De 2014 pra cá, por clube, acho que foi no Everton o auge dele. Enfim, ele vai pro Al Rayyan por 8 milhões de euros. Um ano depois dele estar voando no Everton, ele opta por ir ganhar dinheiro. O mesmo time do Roger Guedes, que também largou o Corinthians para ganhar dinheiro lá. O Al Rayyan deve pagar bem, hein? Porque você tirou o Rames do Everton e tirou o Roger Guedes do Corinthians. Enfim, ele um ano depois, vai de graça pro Olympiacos. Um ano depois ele vai de graça pro São Paulo. Um ano depois do São Paulo, ele vai de graça pro Raio Vallecano. É incrível, ele fica um ano, é dispensado, vai embora para outro clube. Mas enfim, no Olympiacos não teve muito destaque. No São Paulo, jogos esporadicamente bons, mas nada regular. Vai pro Raio Vallecano, não ficou nem um ano dessa vez, ficou basicamente 4, 5 meses e jogou muito pouco. Vai pro Leão para jogar a Copa do Mundo de Clubes. O Leão é desclassificado da Copa do Mundo de Clubes por ter o mesmo dono do Pachuca. Com isso vai o Los Angeles FC no lugar do Leão. E aí já foi por água abaixo o planejamento do Rames de jogar a Copa do Mundo de Clubes. E agora, basicamente, um ano depois, ele vai pro Minnesota United disputar a MLS. É um time que não tem lá grande brilho na MLS, é um time de patamar mediano. E é isso. No geral, o Rames vai para mais um clube onde não vai ter destaque. Aí que tá, né? Porque o Rames, quando a gente olha para a seleção colombiana, é um dos maiores jogadores da história da Colômbia. Eu acho que dá para falar que o Rames está no top 5 maiores jogadores da história da seleção colombiana. Eu acho que dá para afirmar isso. Porque dos últimos 10 anos ele é sempre muito protagonista na seleção colombiana. Eu acho que dá para dizer que dá para comparar o James Rodrigues de importância para a seleção colombiana com a importância do Neymar para a seleção brasileira. Não conseguiu transformar em muitos títulos, né? Mas de 10 anos para cá é o grande nome da seleção. Neymar para o Brasil, o James para a Colômbia. Enfim, mas se a gente para analisar em clube, qual que é o auge do James, cara? Talvez tenha sido no Porto, só que eu não me lembro de... Eu não acompanhava tanto futebol lá pra 2013, eu comecei a acompanhar em 2014, quando eu tinha ali já uns 10 anos. Então, provavelmente foi no Porto, cara. Se fosse para chutar, eu diria que o auge dele, futebolisticamente, foi no Porto. Em clube, em seleção, sempre foi na Colômbia, onde ele sempre jogou. Parecido com o Vargas no Chile sempre jogou demais, aí por clube, rodava pra caramba. Enfim... só que por clube eu acho que foi no Porto, e no momento mais recente, de 2015 para cá, que eu acompanhei e acompanho o futebol de forma mais regular, eu diria que foi no Everton, onde ele mais conseguiu se destacar. Porque no Real oscilou muito, no Bayern oscilou muito, e no Everton ele começou muito bem, e aí depois largou tudo por dinheiro. Não vou falar que tá errado também, não. Enfim, no geral, o James Rodrigues é o novo reforço do Minnesota United. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou!